Monges. Aí vem a moeda, eu fico ali, ó. Som, 1, 2. Teste. Que absurdo! E não é o absurdo. Você fica fazendo a transferência. Mas eu não Ah, você tem R$10, acho que ela vai ter Som. esse, dividido sim. Por exemplo, eu consegui arrumar o nosso grupo, um lugar lá, está até no nosso grupo, no sul, um lugar que traz para cá. Vai custar $15. Não é 15 por dia. E o envio tem que ser pago. Entendeu? Então vai dar 10%. Exato. Então, você viu, $15 sem frete. Esse frete não vai cair de peça. Então, tem alguém que paga. Porque se a gente fizer 15 mais o frete, ele vai passar pelo hotel. Porque ele está muito caro. Você tem que eles montam. Tem que ser portador. Se você quiser também, faça depois do direitinho, um amigo que vai ser no Brasil, e aí eu peço, deixa o salário, pelo menos 5. Não, já está dentro. Já vou mudar. Tá bom. E a gente, eu acho que só no público a gente deve ser feito no público, porque nós já vamos entrar na bolsa. Eu vou no Brasil em novembro. Não. Mas aí eu posso fazer o próximo. Entendeu? Se for o caso, eu não trago o próximo. Porque não, minha passagem tem que ser bem paga. Força. Eu não. Eu não. Não, minha filha, minha passagem tem que ser paga. É 0. Você acredita? Não. 0. Ainda leva um montão para outra família. Eu estou falando, se vier essa e volta assim. Não, eu conheço os outros. Eu trago assim, pouquíssima coisa. Eu trouxe alguma questão. Aqui, só foi de verde também, não é possível. Todo mundo azul, tudo verde, tudo verde. Bom, a gente vai dançar. Impressionante. A gente se veste com as coisas sem saber. Dançar. Tem dia que é todo de azul, tem dia que é todo de verde. Hoje é verde. Mais tarde vai ter show. Então. Esperança. A verde é a cor do vento. É difícil ver um companheiro. Esperança. Você já está ali. Esperança.
Para mim está diferente. Sim, mais tarde vai só apresentar aqui na frente. Fechou. Eu canso. A banda já está montada. Ela. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também entendimento dessa doutrina que nos conforta. Hoje nós vamos ter aqui Manuel Gamas, nosso querido companheiro, palestrante da casa, está sempre com a gente, graças a Deus. Você faz nossa leitura para a gente, Rodrigo? Faz? Tá bom, então. Nuno, faz a nossa oração? Agora. Então tá bom. Vem para cá, então, para a gente ter mais tempo ainda com o Manuel. Tá bom. Leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Mestra Divina. Estai, pois, firmes. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, aqui descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e num anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se degladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva, no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã recompõe com o buril de molestias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige, adiante, esclarece, além reajusta, mas além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitamos pela provação que nos imponha
suor e lágrimas, acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Bom dia a todos. Bom Sejam dia. bem-vindos. Vamos orar. Com alegria em nossos corações, neste momento que voltamos à casa do Pai. Como é bom sentir essa harmonia, essa energia. Sejamos gratos à espiritualidade que nos assiste. Sejamos gratos à espiritualidade da casa que nos preparou já este recinto. Sejamos gratos por tudo e por todos. É com alegria que este dia vimos à tua casa, Pai, receber direcionamento, quem sabe, algo que estejamos passando e que a palavra que é retirada também do Evangelho, porque tudo é o Evangelho, quando é do bem, então que a gente possa retirar desses ensinamentos, dessas palavras, dessas diretrizes, força, coragem, ânimo para as nossas vidas. Porque vir na casa do Pai é retemperar as nossas forças. Assim te agradecemos, porque estamos gratos de mais essa oportunidade. Pedimos também à espiritualidade, se nos permitir, que possa intuir o nosso irmão com as suas palavras, que de certeza vão encher nossos corações. Lembrando também aqueles irmãos que não puderam vir, mas que vivem em nosso coração. E se ainda não vivem em nosso coração, que as nossas vibrações estejam com eles, independentemente aonde se encontrarem. Que levemos daqui aquilo que buscamos e que compartilhemos com os outros aquilo que buscamos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Tá muito fraco. Bom Bom dia. dia. Com alegria. Exato. Pessoal aqui do Facebook, eu nem ouvi vocês. Mas é tão bom estar aqui, gente, nessa casa, nesse lar, que faz parte do meu coração, não é? Nessa casa, Long Branch, essa casa que nós participamos aqui por muitos anos, Long Branch, o Seara do Bem, os outros lugares que a gente participa, a gente tem uma ligação, um coração ligado com esses locais. Porque o movimento espírita é assim, né, gente? Nós servimos a causa, não uma casa. Então, quem serve a causa está conectado em todos os lugares. Esse é o nosso objetivo. E hoje nós iremos estar trabalhando algo interessante que é sobre esses dois mundos. Vivemos entre dois mundos. E foi André Luiz, através das mãos do Chico, que nos ajudou a entender melhor esse outro mundo invisível que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Allan Kardec, ele trouxe o básico, ele trouxe o céu e o inferno
algumas mensagens do mundo espiritual daqueles que partiram para o outro lado e que trouxeram as mensagens como eles viviam lá do outro lado, como eles estavam lá do outro lado. Mas Allan Kardec não teve o tempo para detalhar. Então, sob a supervisão de Emmanuel, que era o coordenador da mediunidade de Chico, o médico André Luiz nos trouxe as informações que nós precisávamos. Os livros que nós lemos de André Luiz, começando pelo Nosso Lar. Ali, nós vamos começando pelo Nosso Lar a entender como que funciona esse mundo espiritual, como funciona esse mundo invisível, que é tão difícil para nós entendermos ainda. Até o próprio Chico, quando começou a fazer a obra Nosso Lar, ele achou que estava muito fantasioso as informações que estavam chegando. E tira Chico do corpo e leva Chico ao Nosso Lar para conhecer o Nosso Lar, para ver o Nosso Lar em desdobramento. E Chico volta com essa certeza de que o mundo espiritual era daquele jeito mesmo. E quando nós pegamos Nosso Lar, se nós não temos um certo conhecimento básico da doutrina espírita, nós não conseguimos entender aquilo. Casas no nosso lar, escolas, prédios, um rio, sopa. E aí nós ficamos a entender como que funciona isso, se eles estão no mundo espiritual, se o espírito está no mundo espiritual, como que o espírito precisa de uma casa, como que o espírito precisa de comer, tomar sopa. Como que é esse mundo espiritual? Então, para nós, é muito difícil ainda para nós entendermos o mundo espiritual, para nós aqui, não, o pessoal lá fora, viu? Para o pessoal lá fora, é muito difícil entender o mundo espiritual porque nós vivemos para o corpo. Nós pensamos que somos o corpo. Então, quando nós vivemos pensando que somos o corpo físico, o que acontece? Nós esquecemos de onde que viemos. Mas isso é natural. É Deus que fez isso. Porque se nós, no nosso nível, soubéssemos de onde que nós viemos, das instâncias de onde que nós viemos, qualquer problema que surgisse, o que é que nós faríamos? Procuraríamos um meio para ir para lá. Procuraríamos a morte mesmo que inconscientemente. Para nós voltarmos para onde nós viemos. Então, Deus colocou em nós esse medo de ir para o outro lado, que é natural. É o instinto de preservação que está em nós. O animal, por exemplo, ele tem medo de voltar para o outro lado. Mas é o instinto, é o puro instinto no animal. Quando ele aproxima do precipício, o animal volta do precipício, porque o instinto de preservação o tira do precipício. E nós também temos o instinto de preservação da vida. É por isso que nós comemos. Se não fosse o instinto de preservação, a gente não comia. Se não fosse o instinto de preservação, nós não teríamos os filhos, não teria o relacionamento sexual. Mas o instinto de preservação é que nos impulsiona a reproduzir, nos impulsiona a descansar, nos impulsiona a comer. É o instinto de preservação. E o instinto de preservação, ele também, esse instinto de preservação, nos dá esse medo de morrer. Então, o medo de morrer é natural da criatura humana. Mas o que acontece conosco é que no animal é instinto, é natural. Mas nós não temos só instinto. Nós temos razão.
raciocínio lógico. Então, à medida que o espírito ele vai buscando raciocínio, à medida que ele vai conhecendo, o que vai acontecendo? Menos medo da morte ele tem. Porque ele vai construindo uma certeza de onde que ele veio. Ele vai construindo uma certeza de que ele não morre com a morte. Que existe um outro lugar além disso. Ele vai construindo uma certeza que ele é imperecível. O corpo que é perecível. Mas para isso nós vamos ter que reencarnar, de encarnar múltiplas vezes. Para nós podermos adquirir esse conhecimento, essa sabedoria, essa certeza que nós viemos de lá. É tão interessante como nós condicionamos tanto com o corpo físico que quando a gente acorda pela manhã, nós já acordamos pensando como corpo. E nós até falamos, eu tenho um espírito. Não é assim que a gente fala? O meu espírito. O meu espírito. O meu filho. A minha casa. Para nós, os nossos pertences é tudo aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente. Os pertences daqui da terra. E aí vai surgindo o apego. Nós começamos a nos ligar muito com aquilo que é o quê? Perecível. Quanto mais ligação nós vamos tendo com as coisas que são perecíveis, o que vai acontecendo, gente? Mais medo da morte nós temos. Mais inconsciência do mundo espiritual nós vamos tendo. Porque nós vamos ter que desprender muito tempo da nossa vida para ter. E vamos esquecendo de ser. Aí é que vai surgindo os grandes conflitos, muitas vezes, na nossa vida, para que nós possamos começar a observar o porquê que nós estamos aqui na Terra. Qual o objetivo que nós estamos aqui na Terra? Qual o objetivo da nossa encarnação? Da nossa reencarnação? Por que nós estamos aqui? Então, quando nós estamos aqui só para juntar coisas, essas coisas não nos trazem a felicidade que nós estamos buscando, o bem-estar que nós estamos buscando. E surge em nós esse vazio dentro de nós. Essa incerteza que vai surgindo dentro de nós. E junto com essa certeza, o pânico de morrer. Quando a gente fala de morte, a gente fala assim, até espírita, viu? A gente bate. Nós não falamos de morte fácil. Quando a gente fala de morte, a gente bate. Por que dessa dificuldade? É esse atavismo que nós carregamos dentro de nós. Da incerteza ou do esquecimento de onde que nós viemos. Nós não somos daqui. Nós somos lá do outro lado. E essa incerteza cria uma insegurança tão grande nos relacionamentos. Porque quem é que quer perder o maridão? Quem é que quer perder a esposa linda? Quem é que quer perder aquele filho preferido que a gente quer, que a gente gosta, que a gente ama? Quem é? E nós criamos até uma palavra, perda. Eu perdi o filho. Eu perdi o ente querido. Ninguém perde ente querido, meus irmãos. Nós só perdemos aquilo que nos pertence. E a única coisa que nos pertence são as coisas íntimas. O que nos pertence? As coisas do espírito. O pensamento, o sentimento, a consciência, a vontade. Isso nos pertence. O resto, gente, tudo fica. Ninguém evolui a 4, a 2, a 3. Nós evoluímos sozinhos. Deus não criou 4 pessoas no mesmo instante que 4. Vai lá, os 4 viver juntos. Não, Deus criou um espírito, o princípio espiritual. E nós evoluímos. E para podermos evoluir, nós vamos ter que conviver com os espíritos de porco. Com pessoas, né? Nós vamos ter que conviver com pessoas.
Por que a gente tem que conviver com pessoas? Para desenvolver virtudes. Como é que nós vamos desenvolver virtudes se a gente ficar na montanha lá, orando, meditando? Um dia nós vamos ter que descer para o charco. Um dia nós vamos ter que descer para a arena, onde nós vamos lidar com os grandes leões que estão dentro de nós. E quem é que demonstra? Quem é que mostra para a gente esses leões? A pessoa que está perto da gente. São eles que demonstram esses leões dentro de nós. A gente não consegue, pela imaturidade espiritual, a gente não consegue ver. Então eles vão mostrando para a gente. E geralmente Deus vai colocando na nossa vida pessoas que são iguaizinhas a gente. A gente pensa que é diferente. Iguais. Vai ficar mais fácil, hein? Para ficar mais fácil. Porque eles demonstram aquilo que a gente não quer ver. Então, o ente querido, nosso filho, a esposa, o esposo, é um espelho que está na nossa frente mostrando o que a gente não quer ver intimamente. É tão bom isso, né, gente? Mas para podermos ver isso, nós temos que crescer. Temos que crescer para descobrir isso. E para crescer, meus irmãos, nós temos que nos libertar das funções instintivas. Nós temos que libertar do corpo. Nós temos que colocar o corpo ao nosso serviço. E nós não estamos a serviço do corpo. Tem pessoas que vivem a serviço do corpo. Comer, dormir, reproduzir e assistir futebol. É as 4 coisas que a pessoa faz. Nós estamos aqui para mais coisas. O corpo é a máquina que nós temos para nós podermos trabalhar aqui na Terra. O corpo Deus nos deu como um templo sagrado para nós podermos desenvolver o espírito. Mas nós não poderíamos desenvolver essas virtudes do outro lado, evoluir lá do outro lado. Para que eu tenho que voltar nessa família complicada? Deixa eu lá do outro lado. É porque há coisas lá do outro lado que nós aprendemos, mas há coisas, as mesmas coisas que nós aprendemos do outro lado, aqui a gente aprende mais rápido. E há coisas aqui que nós precisamos de passar por elas para poder aprender. Qual o objetivo da encarnação? A pergunta 132. Que é a evolução do espírito. Que é para nós podermos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Afirma os espíritos. A encarnação. Nós estamos aqui, mas a qualquer momento nós estamos do outro lado, porque nós estamos entre esses 2 mundos. É o mundo físico e o mundo espiritual. Nós estamos aqui e nós pensamos que nós vamos morrer quando ficarmos velhos. Quando chega a terceira idade, não tem, gente. Não tem um documento marcado, a data. A qualquer momento a gente pode ir para lá. E lá do outro lado, do mesmo jeito. A qualquer momento nós podemos vir para aqui. Para poder conviver. É isso que André Luiz, nos seus livros, vai trazendo para a gente. Como que funciona esse processo de estar lá e de estar aqui? Quanto tempo o espírito passa do outro lado? Quanto tempo nós precisamos estar do outro lado? O que é necessário para voltar para aqui, para a Terra? Lá nos livros de André Luiz, nós vamos entendendo, ele vai mostrando para a gente esse processo natural, porque são 2 leis que nós estamos vendo aqui. A lei da desencarnação e a lei da reencarnação, ou da encarnação, que são 3 leis, poderíamos falar? A encarnação, a reencarnação e a desencarnação são leis. Por mais que a gente queira ficar nesse corpo fofinho, maravilhoso, nós vamos ter que voltar para o outro lado. Mas a gente não se prepara para isso. Nós aqui, não, o pessoal lá fora, viu, gente? Nós não nos preparamos para isso. Nós sempre estamos o quê? Pospondo. Nós sempre estamos deixando para amanhã. Amanhã eu começo a reforma íntima. Amanhã eu paro, eu começo a fazer a dieta. Não é assim que a gente fala? E nós vamos esquecendo que a qualquer momento a lei da desencarnação nos tira do corpo, nos expulsa do corpo.
Nós podemos ser expulsos do corpo, como aquele inquilino que não paga o aluguel, ou nós podemos sair tranquilos, agradecendo, preparados, saindo daquele corpo tranquilo e agradecendo o corpo que nós tínhamos. Mas a maioria de nós saímos do corpo como inquilinos que não pagamos o aluguel. Somos expulsos do corpo, afirmam os espíritos. Nós vamos usando o corpo, destruindo o corpo pouco a pouco, e chega um momento que o nosso fluido vital acaba. Quando nós vamos encarnar, nós recebemos uma cota de fluido vital. O que é fluido vital? É o fluido que alimenta as células do nosso corpo. A célula do nosso corpo, ela se alimenta de oxigênio, ela se alimenta de nutrientes do que nós comemos, mas ela também se alimenta de fluido. Fluido que nós buscamos no fluido cósmico universal, como o sangue, que se renova, o fluido também se renova, e nós captamos esse fluido, e esse fluido está em nós. E nós vamos renovando esse fluido, ou nós podemos gastar esse fluido mais rápido. E quando a gente desgasta esse fluido mais rápido, nós vamos para o outro lado mais rápido. A fofoca fraterna, o ódio fraterno, a mágoa fraterna, tudo isso faz a gente desgastar o fluido. A caipirinha que queima teu perispírito, a cervejinha gelada, tudo isso vai desgastando o nosso fluido vital. As drogas, o cigarro, tudo isso vai desgastando o nosso fluido e a gente chega lá do outro lado como suicídio indireto. Está lá no livro, nosso lar. E as mágoas também, né, Manu? Mágoas não dissolvidas. O ódio fraterno. Ressentimento, o ódio fraterno, essas coisinhas básicas. Tudo isso faz a gente desgastar o nosso fluido vital. E nós vamos desgastando esse fluido vital, o que acontece? A gente desencarna mais rápido. E a gente consegue perceber isso. Quando nós tínhamos 18 anos, a gente chegava dos bailes, você lembra disso lá no Brasil? E aí a mãe da gente deixava aquela comida para a gente fazer um mexidão à noite. Vocês lembram disso? E a gente jogava até casca de ovo dentro, a gente mexia tudo aquilo e jogava aquilo no bucho e não tinha nada. 3 da manhã. Agora, chegamos com 50 anos de idade, você vai comer uma banana à noite, parece que tem um vulcão aqui dentro. Uma banana já não consegue comer. O corpo já não é mais o mesmo. Não é assim? Welcome to the club. O corpo já não é mais o mesmo. Não é assim? Já não é mais a mesma coisa o corpo. O que o corpo está falando conosco? Você está voltando para o outro lado. Olha que maravilha, gente. Mas quem é que aceita isso? O cabelo começa a ficar branquinho. Está voltando para o outro lado. A gente deve olhar no espelho e graças a Deus, estou voltando, Jesus. A gente pinta. Aí começa a surgir os pés de pinto, pé de pato, assim, não, cabelo, né? E a gente quer puxar. E vai puxando, porque a gente não aceita a terceira idade. Não aceita que o fundo vital está acabando, que a gente tem que voltar. E vai enchendo de coisa, enche aqui, e fica... E chega no mundo espiritual, nem o anjo guardião reconhece mais. Eu encontrei com uma amiga que eu não conheci, parece que ela tinha um maribondo, tinha pegado ela. Eu tô assim, amiga, o que aconteceu? O olho pra frente, assim, aí a minha esposa bateu. Depois ela me explicou, botox. Não aceita, gente. A gente não aceita. O fluido vital está acabando, gente. Quando o fluido vital está acabando, o corpo também vai sofrendo o efeito da falta desse fluido vital. As células, elas vão agora sofrendo agora. A nossa pele já não é mais a mesma. A nossa força já não é mais a mesma. Eu vejo amigos espíritas falando comigo, Manel, quando eu chegar no Brasil, eu estou vendo, quando eu chegar no Brasil, assim, eu vou trabalhar no Brasil. Eu vou dizer, Jesus, com 80, com 70 anos, depois de limpar a casa 20 anos, como é que vai trabalhar, gente? Vai pro asilo. Tem que trabalhar agora.
É agora que tem que trabalhar. Olha que interessante, gente. Como que maravilhoso isso, né, gente? Se a gente conseguisse ver dessa forma, o corpo começou a ficar velho. O que a gente faz? Chegou a velhice, a idade da sabedoria. A idade de se preparar, mas, gente, a qualquer momento estou indo para o outro lado. A gente desdobra e já vai conversar com o pessoal. Tá, como é que está na casa? Já está quase pronto? Eu estou quase indo. Não é assim? A gente já está se preparando para voltar. É assim que acontece? Não é, gente. Não é. Não é a cada dia mais um, é cada dia menos um. Menos um. O ente querido está desencarnando. Tem uma amiga que o pai, graças a Deus, desencarnou. Com 80 e tantos anos, e ela ia para o Brasil correndo, e voltava para o Brasil correndo, e voltava correndo. Eu falei assim, gente, deixa esse homem morrer. Deixa morrer. Eu falei assim, não posso, é meu pai, ela é católica. Não posso, deixa ele morrer. Até que, graças a Deus, foi embora. 82 anos de 2 encarnações. O que a gente quer mais? Deixa aí, gente. Fazer o apego. É a incerteza que está dentro de nós que o ente querido não morre. É a incerteza que quem está ali no caixão é o corpo. Essa incerteza dentro de nós que dá do outro lado, do mesmo jeito, olha que interessante, gente, do mesmo jeito que tem gente chorando aqui quando a gente vai, lá do outro lado tem gente sorrindo, esperando. A reencarnação do mesmo jeito. Nós deixamos pessoas chorando lá do outro lado, porque a gente está vindo para o campo de batalha. Enquanto que quem está recebendo está sorrindo. Olha como que o Espiritismo ele vem trazer uma ideia diferente em relação à vida. A vida não é essa aqui, gente. Isso aqui é uma existência. A vida real é a vida do Espírito. Nós estamos aqui rastejando. Se a gente quer ir para o Brasil agora, o que a gente faz? Tem que sair para comprar um ticket, tem que comprar uma passagem de avião, e quem mora no interior sabe como é que é. A gente chega em São Paulo, de São Paulo vai para a cidade mais próxima, a cidade mais próxima pega um carro, depois pega um jegue, depois pega isso, até chegar no lugar de onde que vem é uma semana. À noite a gente dorme, a gente sai e já está lá na casa do ente querido. A gente pensa e está lá. Porque o espírito não precisa disso. Mas ele prefere estar aqui nele, no corpinho fofinho, não é nem que estou doente, mas eu quero ficar aqui. A doença aparece, a gente não se prepara. Não se prepara para desencarnar. A doença apareceu. É a doença incurável, que não há cura. O que a gente faz? Revolta. Como que Deus pode ter feito isso comigo? Como que Deus pode ter feito isso comigo? A gente morre mais rápido. A doença se espalha mais rápido no corpo, a gente morre. E chega do outro lado, a gente está carregando o câncer. Porque o câncer ficou no perispírito. O câncer ficou na alma. A gente tem o câncer e a gente abençoa a Deus. Ela diz, Senhor, obrigado por essa prova que eu estou passando. O Senhor sabe que essa prova, esse câncer é para limpar alguma coisa que está dentro de mim. É uma mágoa que eu fiquei muito tempo sofrendo, passando, e agora eu estou me liberando. Eu estou me tratando para chegar do outro lado melhor. Olha a visão, gente. Eu estou começando o tratamento, porque é assim que acontece, gente. Muitas enfermidades surgem para nós para isso. Para que nós não possamos sofrer tanto lá no mundo espiritual, o que eles fazem? Nos dá a enfermidade aqui, e essa enfermidade vai quebrando um pouco o orgulho, vai quebrando um pouco o egoísmo, e a gente começa a pensar em perdoar. Começamos a pensar em perdoar. E quando nós começamos a pensar no perdão, aí a cura acontece. Mas ele está com câncer. Mas a cura real é a cura do espírito. A matriz do câncer está no perispírito. Então, o que acontece? Quando a gente desencarnamos e o corpo está limpo.
Os espíritos vêm aqui, Soninha, você está ótima agora, minha filha, não precisa mais disso. Vem aqui, Manuel, não precisa mais disso. Você vai ficar um tempo dormindo aqui, descansando, e depois as coisas vão ficar bem. Quem é que pensa assim, gente? A gente quer que vai para o médico fulano de tal para arrancar o câncer, e vai para o médico fulano de tal e não aceita de jeito nenhum. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar, ficar dormindo lá esperando o câncer para matar a gente, não é isso. Quando a gente busca todos os meios, buscamos todos os meios e não encontramos a cura, tem alguma mensagem para a gente. Tem alguma mensagem. O que esse câncer quer falar comigo? O que essa doença quer falar comigo? Como que a doutrina espírita é fabulosa, gente. E como que André Luiz veio para poder abrir esse leque para a gente. Ele demonstrando para a gente que nós vivemos em constante ligação, conexão com o mundo espiritual. Antes a gente achava que os espíritos estavam lá. Era no céu, os anjos, e o outro estava embaixo. Mas embaixo aonde? No inferno. E quando a gente chega na doutrina espírita, com André Luiz, nós vamos estudando sobre o umbral. Mas quando fala de umbral, tem gente que fala assim, né? Porque a gente conecta o umbral com o inferno. O umbral não é inferno, gente. O umbral não é inferno. E nosso lar também não é céu. O umbral é uma instância que nós, com o nosso psiquismo, nós criamos ao redor da Terra, onde nós precisamos passar um tempo, todos nós aqui iremos ficar no umbral. Todos nós aqui. Mas o umbral que nós iremos ficar, nós temos que ver qual é, de acordo com a nossa mente, com o nosso conteúdo mental. Aonde que nós precisamos ficar? No nosso lar? O nosso lar está no umbral. O nosso lar está nas periferias do umbral. Todas as colônias espirituais estão no umbral. Mas também temos os postos de socorro que estão próximo também da terra, encravados dentro do umbral. Há espíritos que vão para esses postos de socorro e de lá eles voltam para reencarnar. Não vão para o nosso lar. Não vão para o nosso lar. Não tem condições de ir para o nosso lar. A condição dele é de ficar onde? Naquele local que ele está, nesse posto de socorro. E nós vamos ter vários postos de socorro. Vários locais próximos da Terra que estão conectados com determinada colônia espiritual. Então, assim, quando a gente sai do nosso corpo físico do momento da desencarnação, nenhum de nós aqui temos mérito para desencarnar sozinhos. Nós vamos precisar da assistência dos espíritos. Todos nós aqui. Todos. E a espiritualidade vai estar junto conosco, nos desligando desse corpo físico. Quanto mais apegado nós somos às coisas daqui da Terra, mais difícil é para os espíritos arrancar desse corpo. É uma operação que é feita. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai entender sobre isso. Lá nós vamos ter 5 tipos de desencarnação. E eles vão participar de uma desencarnação de um católico, de um protestante, de um espiritualista, de 2 espíritas. 2 espíritas, gente. Nós vamos participar, eles vão participar da desencarnação do Dimas. Todo mundo conhece a desencarnação do Dimas. Dimas era espírita, trabalhador, médium. Mas Dimas não preparou a família. Ou a família não quis acompanhar o Dimas. Que acontece muito isso, gente. E nós temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa que está conosco. Ela não é obrigada a acompanhar a gente. Mas ela fica com ela, algo de nós fica com ela, uma outra encarnação volta melhor, o bichinho volta melhor, a pessoa volta melhor, volta mais domesticado.
Entende mais. Na próxima, eu já tenho aquele maridão espírita, né? Que vai participar comigo de tudo. Então, a gente está dando agora para ele a semente, ou para ela a semente, para que no futuro volte com a gente. Dimas não preparou a família. E no momento da morte, estava no leito da morte, Dimas estava querendo sair do corpo, a espiritualidade querendo ajudar o Dimas, e a família envolvia-o numa rede fluídica. Ele estava envolvido numa rede fluídica, promovida pelo apego dos entes queridos. Não vai não, pai. Meu, não vai, pai. Como é que você vai? Como é que eu vou ver seu meu esposo? Como é que eu vou ver? Aí os espíritos dão uma dose de ânimo no Dimas, uma energia no Dimas. Dimas abre o olho e pede um caldo de feijão, né? Tô brincando. E pede algo quando eles veem que Dimas estava bem. Nossa, papai ficou bem. Os médicos falam, então vá para casa, descansar. Ele está bem. E quando a família sai, a gente sabe o que acontece, né? A gente pica o pé na mula e vai embora, né? Os espíritos, então, fazem o processo da desencarnação do Dimas. E Dimas vai para o outro lado. Com a assistência dos espíritos. Toda desencarnação assim não é. Nós sabemos que não. Nós temos que ter mérito para, na ajuda da encarnação e da desencarnação, temos que ter mérito. E o que é mérito? O trabalho no bem. E onde? Em qualquer lugar. É o trabalho no bem que é o nosso advogado nesses momentos. Então, Dimas parte para o outro lado, mas a família não estava aceitando ele ir para o outro lado. Isso acontece bastante, meus irmãos. Até mesmo dentro da casa espírita, nós ainda não estamos preparados ainda para a desencarnação. É muito complicado aceitarmos a desencarnação ainda. É por isso que a gente tem que ter uma visão mais ampla em relação a isso. Começar a pensar mais sobre isso. Sobre o outro lado. Sobre a vida espiritual. Se eu desencarno agora, para onde que eu vou? Se eu desencarno agora, quem vai estar junto comigo no momento da desencarnação? Começar a fazer essas questões. O que eu estou fazendo para merecer a presença dos bons espíritos próximo de mim? Qual o meu objetivo existencial aqui na Terra? Por que eu estou aqui na Terra? Onde que eu mais coloco a minha energia mental? É nas coisas espirituais ou nas coisas materiais? Não é errado buscar coisa material, gente. Não tem nenhuma passagem na doutrina espírita falando isso. Que nós não temos que ter uma casa linda, que nós não temos que ter um carro lindo. Não tem nenhuma passagem sobre isso, falando sobre isso. Mas eles falam que nós temos que ter um equilíbrio. É esse equilíbrio que nós não temos. Muitas vezes. Nós colocamos muita força mental em ter e esquecemos de ser. E quando chega o grande momento da partida, o que acontece? Nós não conseguimos sair do corpo porque nós temos as coisas aqui nos segurando. Como é que eu vou deixar meu filho? Como é que eu vou deixar meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Mas ele é filho de Deus. Como é que o meu esposo vai viver? Ele não consegue passar uma roupa. Aí ele vai aprender. Ora para chegar outra no seu lugar. É isso que eu ia falar. Como que é difícil, né, gente? Quanto tempo André Luiz demorou para poder voltar dentro de casa para ver o bicardão na casa dele? Foi muitos anos. E quando ele chegou, ele não ficou muito bem, não. E lá no livro Beiras da Vida Eterna, tem um casal espírita, quando ele está desencarnando, ele fala, eu vou orar para que apareça alguém para tomar conta de você e dos meus filhos. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ufa. É demais, né, gente? Porque a gente vê o banco do carro virado um pouquinho de doida. Quem estava aqui? Não é assim? Ou então para frente mais. Quem estava muito baixinha?
carapuça só. É assim mesmo, não é? Manuel, e o exemplo de Tobias, que morava com as duas mulheres no plantio? Nem fala, né? Então, essas coisas, gente, que a gente... São coisas simples que a gente acha que não vai atrapalhar no nosso momento da desencarnação, de voltar para o outro lado, mas atrapalha. Nós não somos daqui, gente. Nós somos do outro lado. Nós somos do outro lado. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Parece que a gente não entende isso. É a doutrina dos espíritos, dos imortais. E a doutrina espírita, ela vem provando para a gente isso através da mediunidade, quem participa de reunião mediúnica, e através das psicografias, principalmente do Chico. Chico provou, através das psicografias, que a morte não existe. Que os nossos entes queridos continuam vivendo do outro lado. Foram várias, milhares de cartas escritas. Divaldo Franco, o Raul Teixeira, que vem trazendo essas cartas provando que a morte não existe. Que morrer é simplesmente a perda do corpo físico. Nós perdemos o corpo físico e aí nós, o quê? Vamos para o mundo real, que é o mundo espiritual. O nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria. É o outro lado, gente. Nós estamos aqui fazendo um estágio, um intensivão. É a escola que nós viemos para provar. Porque nós estamos lá do outro lado, tem aquela criatura lá no umbral queimando de ódio. O que é que a espiritualidade faz? Manda para o corpo. A gente vem primeiro, e aí a outra criatura vem lá do outro lado. E de repente a gente está na praia e vê aquele bichão alto, do olho verde lá, andando, e é um amor da minha vida, a gente ama. E quem é? É o bichinho da outra reencarnação, é a pessoa da outra reencarnação. Está ali. Enfeitado no corpão azul, com os olhos azuis. Mas quem é? É o obsessor da reencarnação passada que agora veio. E a lei da afinidade, de propósito, de débitos, vai fazendo o quê? Como imã, a gente vai aproximando um do outro e a atração física entra aí, gente. Olha que lindo, gente. A atração física. A gente vê aquela pessoa, gente, que coisa mais linda. Mas só, a gente vê nos primeiros dias, é tão maravilhoso, né? Bolinho pra cá, a gente faz xuxinho, né? Maravilhosinho, tudo minutivo. E quando a gente casa, aí fica tudo aumentativo, né? E o pior é pensar que vai vir de novo. Vai vir, viu? E a gente vai conviver com essa pessoa. Se não fosse a lei da encarnação, se a gente não voltasse para aqui, como que nós iríamos conviver com essa pessoa sabendo quem que ela era lá do outro lado? Não tinha como. Ou então estivesse lá na montanha sozinho, como é que ia encontrar? Como é que ia encontrar, né? A gente vem como marido e mulher, aquele casal que gosta de viajar, não é? E viaja para cá como para solteiro. E eu olhei assim, pode aproveitar. E aí, como solteiro, vai para lá e vai para cá, e de repente, quando olha, parece que eu estou grávida. Acabou as férias. Acabou as férias. O bichinho que estava lá no mundo espiritual, que a gente não conseguia ver, nem trocar, nem olhar, agora vem e está dentro da barriguinha da mamãe, gente. Aquela coisinha fofinha, sem cabelo, aquela coisinha que quando sai, que a gente ama, que a gente gosta, não é assim? E até os 7 anos, aquela coisa fofinha, maravilhosa. E quando chega com 13, o bicho aparece. Começa a vir as questões do passado, começa a vir as lutas do passado, começam a vir os desafios, as antipatias começam a vir, a crise do espírito. O espírito não é adulto, não é criança, ele não sabe o que ele é. Que é a adolescência, essa fase difícil. E aí, como ali existe a antipatia, ele vai amassando a gente assim aos pouquinhos. Quem é aquela pessoa?
Imagina como que a gente ia cuidar dessa pessoa no mundo espiritual, sabendo que aquela pessoa foi a pessoa que nós tiramos a vida ou que tirou a nossa vida. A encarnação vem com um corpo diferente. Ele agora tem um corpo diferente. A psique é a mesma. Os sentimentos são os mesmos. A antipatia é a mesma. O ódio é a mesma. Mas quando adentra dentro daquele ninho materno, já começa o processo de dissolver aquele ódio. O útero materno é onde nós vamos o quê? É a máquina, o local onde começa a dissolver o ódio do espírito. Aceitar um espírito dentro do ventre. Por mais duro que ele seja, por mais ódio que ele sente, ele vai guardar essa gratidão pela mãe. Porque é um momento sublime. É um momento em que nós estamos cocriando um corpo para que um espírito possa habitar. Por mais ingrato que ele seja, lá dentro está guardado esse momento em que a mãe cultivou essa criatura, esse espírito que quando sai dele de dentro, gente, passa anos, séculos, um dia, ele vai agradecer essa mãe. Por aquele momento, por ter deixado ele voltar ao corpo. Quando eu converso com as mães, e as mães falam, eu não sei o que eu faço. Ele chega e fala para mim que não pediu para nascer. Eu falo, não pediu, não, ele implorou para nascer. E outros falam, eu não perdoo de jeito nenhum, aí eu falo, continua amando. Continua amando. Continua envolvendo em carinho. Ele está guardando tudo, mas parece que não está guardando, não está guardando. Toda a sua dedicação que você está fazendo por ele, ele está guardando no íntimo. Como aconteceria isso, gente, se não fosse a encarnação? Imagina se nós vivêssemos no mundo espiritual eternamente. Como que nós iríamos evoluir carregando mágoa no coração? Carregando ódio no coração? Como nós iremos evoluir se nós existíssemos só uma vez, só uma só existência? Como nós estaríamos próximos de Deus carregando mágoa, ódio no coração? Não tem como. É por isso que surge a reencarnação. Esses dois mundos se unem para que o espírito possa evoluir. Nós estamos do outro lado, nós nos preparamos, nós trabalhamos. Aqueles espíritos que trabalham no mundo espiritual, aqueles espíritos que se dedicam no mundo espiritual, e eles têm o direito, eles têm a permissão de reencarnar nessas reencarnações que são preparadas, como a de Segismundo. São reencarnações preparadas. Tira os pais do corpo, mostra a situação, escolhe os gametas que vão ser utilizados no corpo. O espermatozoide forte, magnetizado, o espermatozoide que nós precisamos para a nossa genética, o óvulo da mamãe que nós precisamos para a nossa genética, é tudo preparado. Mas tem aqueles espíritos que são tão evoluídos que nem precisam da ajuda dos espíritos do mundo espiritual, eles vêm sozinhos, os completistas. Mas tem aqueles que vêm da reencarnação natural. Eles não têm méritos. Eles são revoltados. Eles não querem evoluir. Eles querem ficar acomodados no mundo espiritual. E como que a espiritualidade faz? Para uns, é expiação. Para outros, é prova. A encarnação. É a expiação para o espírito. Ele volta no corpo de forma compulsória, trazendo dificuldades complicadas. Nasce em locais difíceis para poder aprender alguma coisa. Ele não tem método para escolher nada. Ele vem e ele tem que aceitar tudo que a lei de causa e efeito traz para ele. São as reencarnações naturais. Afirma os espíritos no Missionários da Luz, a maioria das encarnações ou reencarnações na Terra são reencarnações naturais, gente. A maioria dos espíritos reencarnam sem saber da reencarnação. Então os espíritos perguntam, mas como que é assim? Então os espíritos respondem para André Luiz, a maioria de vocês na Terra desencarnam sem saber do mundo espiritual. E aí, como é que fica? É a mesma coisa. A maioria encarnam
sem saber da reencarnação que estão voltando. Eles estão lá e, de repente, eles são atraídos pelo óvulo fecundado da mamãe. A mamãe tem relação sexual e, naquele instante, aquele obsessor que está próximo da mãe, ele é atraído pelo aquele óvulo fecundado. O óvulo fecundado agora vai começando o quê? A se multiplicar sob a influência do perispírito, do espírito que foi acoplado naturalmente sobre a supervisão dos bons espíritos. E acontece a reencarnação natural. Aí nós vamos entendendo dessas reencarnações difíceis que nós vemos. Crianças que nascem com deficiências complicadíssimas. Crianças que nascem na pobreza, que morrem de fome, que não têm o que comer. Então, tudo isso faz parte desse processo do crescimento espiritual do espírito. É o espírito revoltado. É o espírito rebelde. Como que Deus faz para poder, para que esse espírito saia da rebeldia, para que esse espírito possa evoluir? É a lei de causa e efeito. Não é Deus que impõe nada. Então, quando nós aproximamos, por exemplo, de uma mãe que tem a probabilidade de 80% de abortar, e nós ficamos perguntando, mas como que Deus permite que esse espírito possa aproximar dessa mãe que tem 80% de chance de abortar? Ele tem que aprender alguma coisa ali com aquela mãe. Porque nenhuma criança é colocada no corpo da mamãe, é acoplada ao corpo da mamãe para ser abortado. Mas há probabilidades. E nessas probabilidades está uma lei de causa e efeito. O ex-suicida que agora volta para poder valorizar a vida. Ele está ali dentro daquela mãe que tem a tendência ao aborto. Ele está ali lutando para ficar no corpo. E nessa luta para ficar no corpo, ele vai valorizando, ele vai repensando no ato do suicídio que ele cometeu. Olha que interessante como que é a vida, gente. Então, a vida, ela está tanto aqui como lá. O mundo espiritual não está lá. O mundo espiritual está aqui. Nesse momento, o número de espíritos desencarnados aqui é bem maior do que encarnados. Nesse momento, a porta desse centro aqui, o número de espíritos que estão ali fora são milhares de espíritos. Centenas de espíritos. Alguns que foram atraídos pela luz dos bons espíritos que aqui se encontram. São socorridos, são assistidos. Alguns são rebeldes, que querem entrar aqui para poder destruir o local. E lá nessa porta tem os anjos guardiões que vão selecionar os espíritos que vão adentrar aqui. Até os espíritos que nos acompanham são selecionados. Não é qualquer espírito que entra aqui, gente. O centro espírita não é igual boteco. Aqui entra os espíritos que têm condições de se manter aqui dentro. Olha que interessante. Dentro da nossa casa está assim de espírito. Nossa casa, viu, gente? Está assim de espíritos a nossa casa. Aonde que não tem espírito? No cemitério. É lá que não tem espírito. Os bares que a gente visita está assim de espírito, um em cima do outro. Em cima daqueles que estão usando as drogas, aqueles que estão usando... Quando você usa o cigarro, quando você usa o álcool, você está usando... Alguém está usando junto com você. Um ex-viciado que morreu. Ele não tem mais o corpo para usar a droga. Ele vai buscar quem usa. Porque no momento que a pessoa usa, ele vai o quê? Sugar a energia daquela droga. Sugar a energia do álcool. Ah, mas o meu é só o Happy Friday. Você vai ter um amigo Happy Friday também contigo. Não, eu bebo socialmente. Você tem um amigo social. Por isso que a gente tem cuidado, meus irmãos, com a nossa mente. Nós vivemos num mar de pensamentos. Nós vivemos num mar, numa onda de pensamentos. A todo momento nós estamos em conexão com esses espíritos. A nossa casa, por exemplo, é visitada pelos bons espíritos. É visitada pelos espíritos familiares que desencarnaram e que têm condições de nos visitar. Se a gente mantém a nossa casa em oração, se a gente não fala a palavra chula dentro da nossa casa, se há um respeito mútuo dentro dessa casa, nós atraímos bons espíritos para a nossa casa, gente. E os espíritos, a nossa vibração de prece cria uma fronteira vibratória ao redor da nossa casa e espíritos
espíritos inferiores não conseguem entrar. Se o parceiro nosso ainda anda no mundo, com as coisas do mundo, quando ele chega na porta da nossa casa, os espíritos que o acompanham ficam na porta, não adentro lá. Quando a casa se mantém em oração, nós criamos uma fronteira vibratória. Não há um espírito lá na frente da nossa casa, lá guardando a nossa casa. É a fronteira vibratória que há ao redor da nossa casa. E a espiritualidade inferior, eles não sabem como eles não podem entrar, mas não podem. Porque ali cultiva a prece. Ali cultiva o evangelho no lar. Ali cultiva o respeito mútuo um com o outro. Ali cultiva o silêncio. Como que é importante o silêncio dentro da nossa casa. Evitar de bater porta, evitar de gritar o outro dentro de casa, evitar aquelas músicas loucas que a gente vê no mundo, do bate-estaca, que não tem letra nenhuma, evitar isso no nosso lar. O nosso lar é um templo sagrado. Até a nossa comida é contaminada com os pensamentos desequilibrados de quem vive no lar. A água é contaminada. E quando a gente come essa comida contaminada, essa água contaminada pelos nossos pensamentos e os pensamentos daqueles que convivem conosco ali dentro. Como que é importante tudo isso? Na hora da alimentação, uma prece, o agradecimento por aquela alimentação. Nós estamos em constante comunicação mental com o mundo espiritual, meus irmãos. E nós percebemos isso. Nós podemos tocar isso aqui. Quantas vezes a gente chega na porta do centro, assim, respirando? Eu não vou entrar. Eu vou voltar para casa. Quantos já aconteceu isso? Muitas vezes. Estamos no carro e a gente fala, não, eu vou voltar. Não. E a gente insiste. Quando a gente senta na cadeira, parece que é algo, como se tivesse tirado com a mão. A gente sente um alívio no coração. Um alívio na mente. E a gente fala, aqui é meu lugar. É aqui que eu vou encontrar forças para poder lidar com as provas lá fora. Eu considero esse local aqui, gente, é como se fosse um oásis no meio do deserto. Estamos andando nesse deserto que é a terra. Andamos por esse deserto e quando nós estamos com sede, nós paramos nesse oásis e tomamos a nossa água, a água do esclarecimento. A água dessas informações que vão mexendo conosco, vamos transformando para a gente sair daqui mais saudáveis, mais fortes, para poder lidar com as situações lá fora. Então é isso, meus irmãos. Que Jesus, que os bons espíritos possam estar com todos vocês e que nós possamos continuar vibrando com essa espiritualidade superior que aqui se encontra, próximo de cada um de nós. Que assim seja. Obrigado, Manuel, pela presença, pela doação do seu tempo. Muito obrigado. Estudo bom. Alguém tem algum comentário? Manuel disse que não vai responder pergunta hoje, não. Falou que está com muita fome, o almoço está muito bom. Então, é só comentário. Alguém tem algum comentário? Eu tenho um comentário. Esse é um tema que eu gosto muito, da morte, da perda de entes queridos, porque a gente é espírita há muito tempo e eu tenho muita dificuldade. Eu queria que o Manuel falasse para mim, rapidinho, Manuel, não é pergunta não, o que fazer com a saudade? Porque por mais que a gente entenda da reencarnação, da vida, de tudo, né? Claro, você veio bem claro para a gente. Mas a saudade de abraçar o cheiro da mãe, eu estou falando da minha mãe, é muito duro. Então, às vezes, eu fico achando que, mesmo sendo espírita, que a morte é um castigo, sabe? Você ficar longe da pessoa que a gente ama muito Deus. E essa saudade dói na alma da gente. O que fazer com essa saudade? O Chico tem uma frase que ele fala assim, a saudade é uma dor que machuca os dois lados. Né? A saudade é natural. Mas o que não é saudável é a gente não aceitar. Não aceitar que ele foi. Exigir que ele esteja conosco. Aí já não é mais saudável. Aí a gente pode perturbar ele lá do outro lado. Mas sentir saudade, a gente sente. Eu sinto saudade dos meus amigos que jogavam futebol no Brasil. Eu sinto saudade das pessoas que eu estudava lá em Belo Horizonte. Sabe? Eu sinto saudade. Só que eu sei que
que o que eles estão fazendo, aonde que eles estão, eu não posso estar mais. Aí eu vou aliviando essa saudade. O mundo espiritual do mesmo jeito. E é melhor ainda. O que acontece? Quando surgir a saudade, o que a gente faz? Como espírita, nós temos a certeza que quando a gente sai do corpo à noite, gente, nós vamos encontrar com os benfeitores, com os nossos irmãos do outro lado, com os nossos entes queridos. A gente devia lembrar, não. Entendeu? Eu tenho certeza que eu não lembro. Mas guarda no coração. Guardar no coração, porque às vezes a lembrança ela vem de forma diferente. Às vezes a lembrança ela vem como? Ela vem com um parente seu. Você lembra de um encontro que você teve com um parente, com seu pai ou com a sua mãe. E você lembra do seu parente e aí você não vê o seu pai, você não consegue ver. Talvez você ainda não consiga aceitar, sabe? Quando você conseguir aceitar profundamente, ele vai aproximar de você. Talvez se ele vem agora, você não está preparado e você vai o quê? Vai perturbar um pouquinho ele. Então, talvez o outro lado, ele está preparadíssimo para encontrar contigo, mas você precisa se preparar. Intimamente. Aceitar isso. A morte é natural. A qualquer momento nós podemos ir para o outro lado. E começar a pensar agora no marido, nas pessoas mais próximas de você. Pensar, isso pode acontecer. O que eu vou fazer? O que eu faria nesse momento? E pensar em você também. Como eu me sentiria do outro lado, diante disso? Começa a fazer o trabalho de aceitação. Que Deus não pune. E que a morte é vida. Né? Esse termo morte, o termo morte, né? Na doutrina espírita já não existe mais. O espiritismo veio matar a morte. Jesus matou a morte quando ele volta. Ele volta e come até peixe. Bicho danado, né? Ele matou a morte de Jesus. E o espiritismo vai firmar a morte de Jesus com raciocínio. A morte não existe. A morte não tem o poder de tirar quem nos ama de perto de nós. Que maravilha isso, gente. Não tem o poder, a morte. A única coisa que nos afasta dos nossos entes queridos é se eles estão numa situação melhor e nós estamos numa situação pior. É a condição moral nossa que nos afasta dos nossos entes queridos. Não a morte. Obrigada, Fábio. Então. Eu queria fazer um comentário com a Soninha. Soninha, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. A dor foi tão grande que os psicólogos falaram que quando você tem maturidade, aí você vai sentir tudo. Aí eu falei, nossa, eu era criança, assim, 11 anos. Aí eu, tô bem, tá morrendo. Aí depois, quando eu fui adolescente, eu passei bastante terapia, foi muito complicado. Aí depois, eu fui trabalhando em mim, chorei muito. E aí, depois, uns 7 anos depois, assim, uns 3 anos depois, veio meu pai em um sonho, falando para mim que eu não